Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Projeto de Lei do Legislativo. Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas de educação básica do município de Jacareí e da outras providências. Autoria, vereador Dude. Imensa estar aqui agora, nesse momento, apresentando um projeto de muita relevância para a sociedade, que tem como objetivo tratar esse tema, que é um tema que vem há muito tempo sendo debatido dentro da escola, mas não de uma forma, muitas vezes, formal, com direção, com processo. E o bullying e o cyberbullying são um problema sério hoje aqui, que afeta as crianças e os adolescentes aqui nas nossas escolas. Não só em Jacareí, no estado de São Paulo, no Brasil, mas no mundo inteiro. Estudos têm mostrado que a exposição do bullying e do cyberbullying podem ter efeitos muito graves na saúde mental e também física das suas vítimas, incluindo depressão, ansiedade, transtornos alimentares, autolesão e podendo levar até o suicídio. Além disso, o bullying e o cyberbullying podem criar um ambiente escolar tóxico, que não é propício para a aprendizagem dos nossos alunos e para o desenvolvimento das nossas crianças. Como professor, vejo aspectos negativos com essas práticas que tem sobre a vida dos estudantes. E também, como vereador, tenho a responsabilidade de zelar pela qualidade da educação e garantir que as escolas estejam proporcionando um ambiente seguro e saudável para os nossos alunos. Antes de iniciar a apresentação do projeto, eu gostaria que, por gentileza técnica, colocasse o primeiro vídeo. Esse vídeo é da psicóloga Gabriele Marçom, daqui de Jacareí. Meu nome é Gabriele Duarte, eu sou psicóloga e esse é o primeiro episódio do É da Nossa Conta. Eu fui convidada pelo vereador Dude para falar para vocês um pouquinho sobre o bullying e o cyberbullying no ambiente escolar. O bullying nada mais é do que a prática de violência psicológica, verbal ou física para crianças que não são pertencentes a um grupo. E o cyberbullying é esse bullying também praticado através de redes sociais e aplicativos. É muito importante que projetos sejam criados para que nós possamos prevenir que essas coisas aconteçam. Então é importante que as crianças estejam cientes do que é isso e de quais as questões que podem ser prejudicadas na vida delas ao praticar e ao receber o bullying. Então, infelizmente, não só uma ansiedade, uma depressão, mas às vezes as crianças chegam até o suicídio por conta disso. Então é muito importante que esse assunto seja abordado, que projetos sejam criados e que a família se una à escola para trazer essa conscientização para as crianças, além de estarem sempre vigiando quais são os conteúdos que essas crianças acessam na internet, pois hoje, infelizmente, o acesso é muito livre, né? E muitas vezes o controle não é tão possível assim, mas é muito importante entender o que os nossos filhos estão acessando na internet, porque eles não precisam estar somente recebendo essa violência do bullying, mas eles podem também estar praticando por conta de falta de conhecimento. Além do fato de que nós já vimos que a internet produz muitos desafios, produz muitos conteúdos que às vezes parecem uma brincadeira ou acabam sendo interessantes e as crianças acabam praticando sem entender o que realmente é. Então é importante trazer essas ideias para a realidade, mostrar que a saúde mental é algo muito importante, mesmo que as crianças ainda sejam pequenas, elas estão em construção. Então tudo o que for passado a elas, elas irão aprender e elas irão entender.
Então é muito importante que, sim, projetos sejam criados, que essa conscientização aconteça, pois infelizmente no ambiente escolar é o lugar que isso mais acontece, pois é o momento que elas estão tendo mais interação com outras crianças, com outras culturas. Então a união dos projetos, juntamente com a conscientização dos pais e abordar esse tema na escola é uma das coisas mais importantes para que a gente possa evitar algum tipo de depressão, de ansiedade e também de que as crianças cresçam traumatizadas com isso, pois um trauma numa criança a gente consegue lidar um pouco melhor, mas quando um trauma já está ali enrijecido no adulto, o adulto tem outras maneiras de dificuldade de lidar com esses traumas. Então é muito importante que esses assuntos sejam abordados, por mais difíceis que sejam, e por mais difícil que ainda seja a vigilância dos temas abordados na internet que os filhos têm acesso. É uma das coisas mais imprescindíveis, que possamos prestar atenção nos comportamentos, como essas crianças estão agindo e se elas sabem o que está acontecendo. Então, essa é uma proposta muito importante para que possamos evitar que algumas coisas aconteçam como essas que infelizmente vêm acontecendo ultimamente. É importante ensinarmos essas crianças a lidar com as diferenças e entender que um grupo, ele não precisa ser fechado por conta dessas diferenças. É trazer para as nossas crianças de volta a infância e manter nelas aquela inocência que nós sabemos que elas têm, mas que também vem muitos ensinamentos, aprendizados de casa e principalmente a influência da internet. Muito obrigada, um abraço. Considerando todo esse contexto, que em outubro de 2021 protocolei o projeto aqui na casa, né? Então ele já vem tramitando desde 2021, passando pelas comissões e hoje está aqui para votação. Pode colocar a apresentação, por gentileza? Então o projeto ele dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying escolares no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas do município de Jacareí e dá outras providências. Então, o bullying, ele é uma conduta gerada pela intolerância do diferente, sendo uma prática reiterada ao longo do tempo. Ou seja, não se trata de uma prática de desrespeito única, mas um conjunto delas. Então, classificam-se a espécie de bullying, levando em conta o tipo de agressão, que pode ser física ou psicológica, e o meio utilizado para o constrangimento, como, por exemplo, o caso do cyberbullying, que pode ser pelas redes sociais, por grupos de WhatsApp, enfim, realizado através da internet. O bullying deve ser tratado como um problema social e não como um problema de alguns indivíduos da sociedade, considerando que uma ocorrência social é muito grande e somente pode ser efetivamente combatido em uma escola que promova a diversidade como fator de integração social. Então, eu gostaria que colocasse o segundo vídeo, por gentileza, que é da coordenadora pedagógica Roberta Vanessa. Então, a gente teve o foco de uma advogada, pessoa ligada ao direito, e agora uma abordagem pedagógica através da Roberta Vanessa. Olá, meu nome é Roberta, eu sou coordenadora pedagógica e esse é o segundo episódio da série É da Nossa Conta. Eu fui convidada pelo vereador Dude para falar um pouquinho da minha visão como gestora escolar a respeito de práticas de bullying e de cyberbullying nas escolas e de como esse projeto pode nos ajudar. Para começar essa conversa, eu acho importante falar do ambiente escolar e de como essas práticas já estão associadas a esse ambiente. E o nosso esforço, então, precisa ser de banir, anular toda e qualquer forma de violência dentro das escolas. Como gestão, nós costumamos agir de duas maneiras, de forma mais focal, reparativa, quando o fato acontece, e de maneira preventiva, que é onde precisa estar toda a nossa atenção e todo o nosso esforço. Eu costumo dizer para os alunos que a escola ela não é um teste para a vida, ela é a própria vida acontecendo, é o espaço potente para que você possa errar, corrigir, é onde as perguntas difíceis surgem, é onde os assuntos sensíveis aparecem. Então nós precisamos criar dentro da escola uma cultura de paz e isso precisa ser o modus operandi de todas as pessoas que aqui convivem. Nós também, quando refletimos sobre cultura de paz, falamos muito sobre a plateia, sobre quem assiste, sobre o amigo do lado. Sabe aquela risada, aquele não fazer nada é também fazer. Nós precisamos, na verdade, que a nossa voz sobre uma corrente do bem tenha eco.
E esse projeto pode deixar, a nossa voz mais robusta. Ações em parceria, elas podem nos ajudar. Acreditamos muito que um projeto como esse, ele venha fortalecer as ações dentro da escola, para que a gente de fato crie uma cultura de paz, uma grande corrente do bem, com foco naquilo que é positivo e que esse espaço seja cada vez mais acolhedor e mais seguro para os nossos estudantes. Próximo slide. No artigo 4º desse projeto, no primeiro parágrafo, fala sobre a prevenção e o combate à prática do bullying e cyberbullying nas escolas. Esse é o foco principal. Capacitar os docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Terceiro, orientar os envolvidos em situação de bullying e cyberbullying, visando a recuperação da autoestima e o pleno desenvolvimento da convivência harmônica dentro da escola. Também a importância do envolvimento da família no processo e construção da cultura de paz nas unidades escolares do nosso município, ok? É importante, a gente salientar que é fundamental. Pode colocar o próximo, por gentileza? Pode ser o próximo agora, por gentileza? É fundamental estarmos atentos para alguns sinais que as crianças e os adolescentes manifestam dentro da escola e também em casa. Por esse motivo, promover a conscientização sobre o bullying e o cyberbullying e seus efeitos prejudiciais, a escola pode ajudar e muito a prevenir a ocorrência desse comportamento e mostrar que o bullying e o cyberbullying é uma forma de violência inaceitável dentro do ambiente escolar, além de contribuir para a criação de um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor, onde os estudantes se sintam seguros e respeitados. Eu acredito que a gente pode trazer esse projeto para o que está acontecendo hoje, apesar de não ser um projeto que foi feito hoje, foi feito em 2021. É responsabilidade de todos, do município, do estado e da federação. Uma outra questão importante, é um problema que ele está dentro da escola também. Então é responsabilidade de todos os agentes da comunidade escolar, que envolve os alunos, professores, gestores e também os pais, seus familiares, no combate a toda essa violência que acontece dentro da escola. Logicamente, o que couber as políticas de segurança e educação, as suas ações organizadas através de um processo, promovendo a cultura de paz, ela também é importante. Com relação a essas ações, o que já nos chegou, que essas ações já estão sendo feitas de forma articulada entre as secretarias e também através de contato também com o governo do estado, para que a gente já tenha ações imediatas. Eu gostaria que passasse o último vídeo, por gentileza.
continuas a querer fazer bullying? Eu gostaria de finalizar a apresentação do projeto. Eu sou educador há mais de 20 anos, da escola estadual, também atuo numa entidade de educação privada há mais de 20 anos. E a gente não pode esquecer que o objetivo da educação, ela é sim, fazer com que o aluno aprenda. Mas a gente não pode esquecer que não é só aprender a matemática, o português, o inglês, que 2 mais 2 é 4. Não adianta só eles serem competentes para executarem tarefas. Os alunos são pessoas plenas, em seu contexto mais amplo. Eles são um ser social, um ser físico, um ser emocional, um ser intelectual. E é dentro desse contexto que nós temos que ver nossas crianças. Então, hoje, esse projeto, ele vem sim, pensando em contribuir com a formação de um cidadão total, pleno, criativo, reflexivo, mas também que tem suas emoções e que precisa ser amparado hoje, dentro do ambiente escolar, por essas ações como essa nossa de hoje. Então, para isso, eu solicito aqui que os nobres vereadores pensem nesse projeto, como uma forma de dar uma resposta imediata para a sociedade dentro desse ambiente escolar. A responsabilidade é de todos. É das secretarias de segurança do Estado e do município, é da Secretaria de Educação do Estado e do município, mas também é nossa enquanto legisladores. Também é responsabilidade dos pais enquanto formadores dentro do seu ambiente, que é a casa. Muito obrigado. Espero contar com a avaliação positiva de vocês. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Dude, vereador, parabéns pelo seu projeto. Achei excelente. Principalmente porque nós sofremos bullying quase todos os dias pela internet. Eu não sei quem precisa mais de tratamento. Se são as pessoas que cometem o bullying, não é? Porque você vê assim tanta maldade hoje em dia na internet, que eu não me lembro de ter sofrido isso na minha infância. E se sofri também, a forma de se fazer bullying antigamente, eu acho que era diferente da forma de se fazer bullying agora. Porque antigamente nós ríamos das brincadeiras, pelo menos eu ria, se falasse alguma coisa a meu respeito. Mas eu nunca levei isso nada a sério, não. Eu acho que até a forma de fazer bullying antigamente era um pouco diferente de agora. As crianças estão agressivas, as pessoas estão agressivas, E só fazer um comentário com vocês aqui muito interessante, já mandando um recado aí para a protetora, que geralmente faz bullying comigo na internet. Ela coloca, para vocês saberem, não sei se vocês já viram, ela coloca uma cuca com o cabelo vermelho. Então, quando ela não recebeu a minha emenda, ela foi lá e colocou a cuca, querendo me ofender. Não me ofende, graças a Deus, vereadora Maria Amélia, que eu tenho uma cabeça muito boa e eu quero mais é que se lasque as pessoas que fazem bullying comigo. Mas eu tenho essa cabeça boa. E quem não tem? E quem não tem? Então, quando eu reproduzo alguma ofensa no meu Face, é porque eu falo, gente, como essa pessoa pode ser tão doente, não é? Tão doente em querer ofender a outra pessoa gratuitamente. Hoje nós entramos lá no Instagram, quando uma artista fala que fez harmonização facial, o que você vê lá são pessoas, mulheres, que entram arrebentando a outra mulher sem sororidade nenhuma. Fala que está com cara plastificada, que o nariz está parecendo de um tucano, e etc, etc, etc. Então, são ofensas gratuitas que eu acho que essas pessoas também deveriam passar por um tratamento psicológico, não é? Para parar de ofender gratuitamente as pessoas. Então,
Isso também é muito importante ser falado. Muitas crianças e muitas pessoas são levadas ao suicídio. Quantas pessoas nós já vimos, né, cometerem suicídio por causa de bullying? Isso é uma coisa muito séria, porque, como eu falei, eu sou forte para isso, não estou nem aí. Pode falar do meu cabelo, pode falar que eu sou cuca, né, ô Tainá, minha assessora que está ali dando risada, pode falar à vontade, que isso aí não me ofende não, né? Mas, se é uma pessoa de cabeça mais fraca, né, pode simplesmente ficar até com depressão por causa disso, né? Pessoas que realizam bullying, gente, eu acho então que deveriam ser tratadas. Eu, como professora, eu acho isso aí muito importante dentro das escolas, porque hoje, como eu falei, é um bullying bem agressivo, né, que algumas pessoas não sabem lidar com isso. Que pena, né? Que pena que nós estamos nessa geração que o Instagram, as redes sociais, não são só utilizadas para levar alegria. Eu me lembro que antigamente o Facebook, ele era somente postagens. Hoje você só vê foto de passeio, foto de conquistas. Você não vê mais aquelas mensagens bonitas que tinha antigamente no Facebook. Mudou completamente o perfil do Face. Hoje em dia ele é usado para reclamar, não é? No lado político, para reclamar dos políticos, né? Para colocar ali situações, às vezes, pessoais de reclamação, é colocado para cobrar as pessoas que estão devendo. Geralmente, é difícil você ver uma mensagem legal no Facebook hoje em dia, né? Tem, é lógico, mas 50% é para despachar ali as suas frustrações em cima das pessoas ou as suas reclamações pessoais. Então, realmente, o mundo está doente, é o que eu falo, as pessoas estão realmente precisando aí ter mais Deus no coração, parar um pouco, pensar antes de agredir uma pessoa, né? Porque, como eu falei, para finalizar novamente, não quero ficar repetitiva, eu tenho a cabeça boa com relação a isso, mas infelizmente tem pessoas que não têm, principalmente as crianças que estão em formação. Elas levam isso para o lado pessoal e realmente elas sofrem. Eu me lembro que quando eu dava aula, agora que me veio isso na cabeça, foi passado lá um filminho de conscientização de uma menina que sofria muito bullying por causa do jeito dela de ser e o jeito dela se vestir. E ela realmente cometeu suicídio por causa disso. Então, pais, fiquem atentos. Pais cujos filhos têm essa propensão a ofender as outras crianças, né? E aos pais que os filhos podem ter uma propensão a sofrer essa ignorância, né? A partir de algumas crianças ou de alguns adolescentes que não tem nada melhor para fazer na vida a não ser ofender os outros. Eu estou falando dessa maneira porque realmente eu me revolto com a forma dos ataques que ocorrem hoje nas redes sociais principalmente, né? Eu acho que é falta de Deus no coração, só pode ser. Porque a partir do momento que você se sente feliz em agredir uma outra pessoa, né, de formas bárbaras que a gente vê às vezes, né, que você sente prazer nisso, realmente está faltando Deus no coração, um tratamento psicológico aí também para quem ofende as outras. Então, Dude, vereador Dude, parabéns pelo seu projeto. Eu acho que já passou da hora de ser feita, principalmente dentro da área da educação, que as crianças estão em formação, uma educação para se evitar o bullying dentro das escolas, tá bom? Pode. Vereadora Sônia, também eu acho que assim, ninguém faz nada sozinho. Eu gostaria muito de reforçar o agradecimento à Secretaria de Educação, né, que também avaliou o projeto, né, propôs algumas melhorias para que ele acontecesse, tá bom? Só queria colocar isso. Sim, mas então, e dentro da Secretaria de Educação, também não adianta só a Secretária de Educação querer participar. Os professores que têm a ferramenta na mão para poder levar essa educação, essa conscientização para os alunos. Então, eu acho que o professor não precisa trabalhar só o conteúdo dele. Quando eu era professora, eu não trabalhava só o meu conteúdo de biologia, não é? Eu trabalhava outros conteúdos também, todos os dias na sala de aula. Quando o aluno jogava um papel no chão, eu fazia pegar. Quando o aluno sujava a carteira, eu fazia limpar. E teve até reclamações de pais por causa disso, porque o pai, né, ele achava que o aluno não era obrigado a limpar a carteira, porque tinha gente para fazer isso. Então, quer dizer,
a má educação de alguns alunos é a má educação que é dada para os filhos também. Então, aí também tem que ter a colaboração dos pais para essa conscientização de amor para com o próximo, tá bom? Então, Dude, que nós tenhamos aí realmente a participação dos professores e que possamos aí diminuir esse sofrimento para os adolescentes, adultos, enfim, tá bom? Parabéns pelo projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, senhor presidente, caro nobre vereador Dude, parabenizá-lo pelo projeto. Eu sou da época que na escola tinha a disciplina moral e cívica, e isso ajudava muito, porque orientava, nos dava balizas para que a gente pudesse sempre trabalhar em grupo. A educação física nos ensinava sempre a trabalhar também em grupo. Então, quando a gente participa desse projeto, que infelizmente, às vezes, o que acontece, as famílias terceirizam a educação, e é isso a gente precisa ressaltar, a educação tem que vir da casa. Por isso, a gente precisa fortalecer sempre as famílias, para que elas possam dar valores, né? Valores, princípios. E a educação ser um complemento. Então, parabenizo ao Dude, mas saliento que a gente precisa reforçar, que precisamos voltar com algumas matérias, né? Moral e cívica. Hoje em dia, se não pode falar mais em religião dentro das escolas, que é proibido, porque tem que ser laico, isso é um retrocesso. E a gente precisa ter essa noção. Quando a gente tira a espiritualidade da vida da pessoa, a pessoa se torna vazia. Nós somos um ente espiritual. Então, quero dizer que sou favorável ao seu projeto e saliento que a gente precisa evoluir nessas questões. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer ao Dude pela propositura, um tema de muita relevância que nós precisamos tratar com muita atenção e com muito carinho. Concordo com as palavras da Sônia, mas tem pessoas que são realmente já fragilizadas na sua essência, por N motivos, né? Talvez pelo contexto familiar, que já carrega dores e vai para a escola já cheio de dores, e quando chega na escola já há essa tiração de sarro, né? Falando no modo popular. Também, Sônia, lembro que na minha infância, eu muitas vezes fui chamada de Maria Véia, Maria Mole, Maria Sapatão, Maria Macho, porque eu usava cabelo curto. Eu sempre optei pelos meus cabelos serem curtos e eu recebi esses nomes. Mas eu sempre resolvia as minhas situações. Talvez porque a minha mãe sempre disse, resolva os seus problemas, não traga o seu problema para dentro de casa. Então, a gente resolvia no diálogo, talvez, né? Muitas vezes nas discussões. Eu fui muito arteira, muito arteira. Então, talvez por isso hoje também estou aqui nesta casa, porque sempre representei as pessoas que eram mais fragilizadas. Sempre me posicionei a favor dessas pessoas, né? Mas eu tenho uma vizinha a qual eu sempre a protegia, quero mandar um abraço a Kate, que hoje trabalha numa secretaria escolar, e eu era a protetora dela. Não podia mexer com ela, que eu ia lá e defendia ela em todos os sentidos. E hoje em dia a gente não vê tanto isso, né? A gente não vê esse diálogo. E conforme o Dude colocou, essa questão também das redes sociais, em que meninas, mulheres, homens precisam estar sarados. A barriguinha tanquinho, mulheres com o corpo perfeito, né? Mulheres citando N situações de colocar um padrão em nós. E nós não temos um padrão. Cada um de nós, seres humanos,
somos amados por Deus independentemente da sua classe, do seu jeito de ser, da sua personalidade, ou do seu jeito de se vestir, de cortar o cabelo, de fazer as suas unhas. Então, o que nós temos que ter certeza é que esse amor de Deus por nós é infinito. E que nós temos que, sim, como o Roberto colocou, de tratar dessa espiritualidade, porque faz parte desse tripé. Nós precisamos ter essa segurança de que há um Deus supremo, um Deus maior, que olha por nós. Eu, como cristã católica, eu preciso falar um pouquinho disso, né? Mas, com tudo isso, Sônia, mesmo, Roberto, eu falando sobre isso, eu tenho filhas que são criadas dentro da igreja e que uma já fez o seu contato espiritual, mas que outras ainda não, estão ainda na caminhada, mas vivenciam coisas boas, projetos, campanhas, solidariedade, para que quando chega alguma tiração de sarro, possa se defender. Porém, não foi isso que aconteceu com uma das minhas filhas. No 6º ano da escola estadual, ela sofreu uma violência por conta de tirações de sarro, por ela também usar cabelo curto. E ela não soube lidar com essa situação. E é uma menina linda, que se acha feia, uma menina que muitas vezes, Júlia me socorreu já uma vez, né, Júlia? Que ela ligou para mim, mãe, vou fazer alguma coisa errada. Eu saí correndo da tribuna e fui para casa. Mas tem amor de mãe, tem amor de pai, porém sofre situações, vive dentro da igreja, né? É uma menina que lida com essa religião, mas talvez a espiritualidade ainda não está tão presente pela idade, maturidade, que aí isso vem de encontro com o que acontece dentro da escola, que são essas tirações de sarro e as pessoas não sabem lidar. Então eu resolvi a minha situação, assim como a Sônia resolvia a dela, mas nem todos conseguem resolver essa situação, e aí precisa ter a percepção, só um minutinho, nós enquanto professores, precisamos ter essa percepção do que está acontecendo, aonde está desencadeando tudo isso. E eu tive todo o apoio da direção da escola, eu tive todo o apoio, mas o apoio para psicólogos, aí quem tem que arcar é o pai e a mãe, né? Então, assim, não é fácil, peço encarecidamente que a gente realmente coloque esse projeto para valer e que todas as escolas façam esse trabalho. Pois não, senhor? Tá, eu queria só fazer uma observação, mas você é uma pessoa que leva essa educação para o seu filho, não é? Você é uma pessoa que conscientiza o seu filho. Eu tive essa conscientização na minha casa. Nunca, mas nunca, nem hoje, eu tenho capacidade para ofender uma pessoa a nível gratuito. Você entendeu? Ir lá e falar que a plástica dela ficou horrorosa, que não sei o quê. Sim. Jamais eu faria uma coisa dessa, porque eu não cresci nesse ambiente, você entendeu? Exatamente. Então, os pais também têm que saber educar seus filhos. E eu não vou dizer que eu não sofri isso aqui dentro desta casa. No meu primeiro ano, fizeram uma tiração de sarro minha na internet. Me colocaram com um vestido grande, com uma fumaça preta saindo e eu dançando. Porque eu fiz um gesto por uma pessoa que estava na assembleia e já levaram para outro lado, né? Me igualando a Ângela Guadagnini numa situação que ela teve também, que não foi para provocar ninguém. Admiração pela Ângela Guadagnini, uma excelente política, uma excelente mulher na política. Então, mas eu fui comparada a ela. Que honra, que honra. Então, eu tiro do lado ruim o lado bom da coisa. Né? Me comparar a uma política de excelência, muito me agrada. Mas muitas meninas e mulheres não entendem, muitas crianças não entendem isso e sofrem. E eu só queria finalizar minha fala, senhor presidente, que está acabando o meu tempo, e dizer, senhores pais, todas as crianças precisam ter autonomia, mas precisam entender, primeiro dentro de casa, o que é o respeito, né? O que é o respeito e que a autonomia, ela é coordenada, não pode virar libertinagem.
Ela tem que ter liberdade, mas não... Só mais um minutinho, por favor. Mas ela não pode virar libertinagem, ser de qualquer jeito, ser de qualquer forma. Precisa dizer que o professor precisa ser respeitado e o que o próximo precisa ser respeitado. Então, como a gente diz na nossa caminhada, respeito é tudo. Porque a partir do momento que você empodera o teu filho, que você diz a ele que ele é uma pessoa do bem e que ele precisa respeitar o próximo, quando acontece uma situação dessa, é mais fácil de se reverter. Porém, para quem vive, não é fácil, né? Então, o respeito para aqueles que gostam de tirar sarro, que se controlem, porque hoje a nossa geração está muito diferente da geração passada. Meu voto será favorável, viu, Dude? O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Queria parabenizar o vereador Dude pela propositura desse projeto, mas eu quero começar minha fala já dizendo que nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos para a escola. Eu sempre digo que antes da gente ter a utopia de pensar no mundo melhor para os nossos filhos, nós temos que dar filhos melhores para o mundo. A educação começa dentro de casa. A gente passa a perceber o porquê, e se perguntar o porquê nós temos hoje em dia uma geração tão fragilizada. Uma geração, Dude, que exacerba certos problemas. Eu acho que foram os valores da nossa sociedade, pastor, que mudaram. Nós passamos a deixar de lado os nossos... Por isso que a gente sempre defende aqui e fala, às vezes criticado, nós defendemos nossos valores e vamos continuar defendendo de Deus, pátria, família e liberdade. Isso é um conceito, são conceitos de valores muito mais do que falar simplesmente em política. Hoje eles fracionaram a nossa sociedade, fragilizando os nossos jovens, criando um modelo social que tem que ser seguido. Um exemplo disso é uma apologia, às vezes, o homossexualismo, que deve ser uma opção, hoje, por muitas vezes, uma imposição dentro das escolas e das universidades. E essa é a verdade, é isso que acontece e a gente tem que botar aí o dedo na ferida. Um absurdo, como o Roberto há pouco citou, em Taubaté, o Ministério Público intervindo dentro das escolas, porque o professor não pode mais falar em Deus dentro das salas de aula. Como se a vida da gente fosse só parte técnica e não existisse aí a parte da espiritualidade. E eu me pergunto, o que mudou na nossa geração? A gente hoje tem aí as mídias sociais, que como a Maria Amélia falou, as mídias sociais deram voz aos idiotas. Então, às vezes, algumas críticas, algumas coisas, alguns xingamentos que às vezes eram privados, hoje acabam tomando aí uma proporção maior. E nós sabemos, diversos estudos mostram, principalmente nesses ataques das escolas, são os heróis que vão criando, principalmente desses gamers violentos que vendem para qualquer tipo de console. Por que não proíbem? Né? Por que não proíbem a comercialização desses jogos? Porque existe uma indústria milionária por trás desses gamers e não existe um interesse real dos nossos governantes de resolver esse tipo de problemas. Mas quase que 100%, isso é um estudo que vocês podem levantar, desses ataques que acontecem em escolas, tanto no Brasil, pelo mundo afora, são de pessoas que usam esses tipos de gamers, e lá em Suzano mesmo, quando a gente teve, acho que em 2022, aquele ataque que vitimou diversas crianças, as armas usadas pelos
bandidos eram as mesmas que eram usadas num certo tipo de gamer. A gente vê, em plena sessão da tarde, às vezes desenho, alguma coisa, desenho extremamente violento, cenas de sexo, às vezes na sessão da tarde, onde as nossas crianças estão assistindo. E é isso, é esse dedo na ferida que a gente tem que colocar se a gente quiser as verdadeiras mudanças. Acho ótimo o seu projeto, Dude, mas acho que ele faz parte de um processo que nós temos que criar, onde os pais participem também. Pode falar. Só para contribuir, doutor, quando a gente fala ali no projeto pedagógico da escola, a gente está falando, quem compõe a construção desse projeto pedagógico? É o aluno, o professor, o gestor e os pais, né? Então, eles fazem parte ali no início do ano, na construção desse projeto pedagógico, que tem uma duração, às vezes, não é nem de um ano, né? de um tempo, não é? De um período, também tem essa responsabilidade. Concordo plenamente com vocês. A sua fala e da vereadora Sônia, a gente não pode terceirizar. Todos nós temos as nossas responsabilidades, tá bom? Obrigado, Dude, pelo cumprimento. E assim, foi falado agora há pouco também sobre a instituição da disciplina de educação moral e cívica. Nas escolas sempre fui a favor, desde o nosso primeiro mandato, inclusive já fizemos algumas indicações e até agora nada. Qual é o problema de ensinar as nossas crianças a serem verdadeiros cidadãos? Nenhum. As crianças hoje aprendem falsos valores dentro das escolas, tem falsos heróis, falsos ídolos. É isso que nós temos que combater, nós temos que ensinar as crianças a terem valores dentro das escolas, né? Eu vi em Caraguá recentemente, as crianças têm aula de empreendedorismo, porque aqui, às vezes, Luiz Flávio, você ser bem-sucedido na vida, parece que você está agredindo a sociedade. Você ter um emprego fora daqui, você gerar empregos aqui na nossa cidade, parece que isso daí é uma vergonha para alguns, enquanto deve ser encarado aqui com uma qualidade. São esses valores que a gente tem que rever no nosso município. E eu quero terminar meu tema livre aqui, deixando algumas dicas para os pais das nossas cidades. Façam as refeições juntas com seus filhos. De preferência, criem rituais em família, cores, texturas, sabores que só vocês entenderão. Verifique as atividades escolares realizadas em casa. Se interesse pelo que seu filho vive, se apaixone por ele. Busque saber o que seu filho faz com o tempo livre. É nesse momento que a imaginação deles funciona. E sempre vou voltar a dizer a frase que eu gosto muito, que sempre a gente pensar no mundo melhor para nossos filhos, a gente tem que pensar em dar filhos melhores para o mundo. E a criação de bons exemplos, dentro de casa, ter Deus no coração, é claro, o convívio escolar são os pilares para entregarmos ao mundo melhores cidadãos. Parabéns pelo seu projeto, votarei favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos vocês que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara. Quero cumprimentar os funcionários aqui da casa, em nome do meu amigo Raimundo Bonfim e do Paulo, que hoje estão presentes na galeria. Cumprimentar aqueles que, de forma proativa e colaborativa, participam da atuação política aqui nesta casa. Esse é um momento muito importante de reflexão e de debates sobre um tema atual, de um tema em que nós temos combatido diariamente e buscado alternativas que estão relacionadas às escolas, tanto públicas como privadas.
Por isso eu quero, de antemão, já cumprimentar o vereador Dude, pela sensibilidade de colocar esse projeto, que é a ponta do iceberg, é uma pontinha do iceberg. Acho que nós temos que pensar de forma macro, de forma mais abrangente, porque, como já foi dito por alguns vereadores, a questão está ligada à cultura, está ligada à educação que vem de berço, ao ensino que é fornecido nas escolas, ou seja, é uma série de coisas que nós temos que colocar na balança para poder reverter esse jogo. E é nesse sentido que eu fiz no dia de hoje um pedido de informações para que a gente possa ter clareza quanto à contratação de estagiários na rede pública municipal para dar suporte às crianças com deficiência. E pode parecer estranho eu estar tocando nesse assunto, aproveitando esse projeto, mas não é. Porque na ocasião, e todos aqui votaram favoráveis, eu citei a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146 de 2015, que fala da inclusão de uma forma acolhedora dentro da escola para as pessoas com deficiência. E se tem uma legislação municipal que foi votada por nós no ano passado, que é a 6.446, que dispõe acerca da atenção especial às crianças e adolescentes com deficiência na rede de ensino. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente não trabalha com inclusão, nós podemos sim desencadear problemas sérios. Nós podemos dar oportunidades, como a gente tem visto no mundo inteiro. Estava conversando com o vereador Roninha e foi muito bem falado por ele. Quando a gente abre espaço para o mal, só tem um remédio, é a gente reverter esse jogo através de uma corrente do bem. E essa corrente do bem se faz com a participação da gente. E isso tem que ser feito de forma ordenada, Roninha. Não adianta o curioso dar um pitaco aqui, outro pitaco ali, sem embasamento técnico, sem embasamento científico, sem se aprofundar em estudos que estão colocados aí à nossa frente. Só que não adianta um fazer um estudo lá e guardar, colocar na gaveta, o outro fazer uma projeção, também colocar na gaveta. Eu quero citar para vocês uma postagem interessante que eu recebi no dia de hoje, do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, o IDEAS. O IDEAS colocou da seguinte forma: o que as pessoas veem? Está lá, ó, não sei se vão conseguir enxergar, exatamente a figura de um iceberg. E aí na parte de cima, o que aparece, o que as pessoas enxergam? O bullying e a negligência parental. Isso as pessoas enxergam. Já foi citado aqui a participação das famílias, dos representantes legais, das comunidades, é o que a gente enxerga, fica mais evidente. Mas o que as pessoas ignoram? Vulnerabilidade de jovens a ideologias extremistas, grupos online sem restrições por parte das plataformas, aumento do acesso a armas de fogo, disseminação de discursos misóginos e racistas e espetacularização por parte das mídias. Esse estudo foi feito há um tempo. E nesse último item, a gente tem que dar a mão à palmatória que os veículos de comunicação têm se unido para não propagar nomes, essas tragédias e tratar essas pessoas como heróis. Então, isso eu tenho certeza que através do Ministério foi feito de forma coordenada. Isso daqui faz com que a gente
dê um passo um pouco à frente. E é obrigação desta casa, que representa, cada um representa parte da sociedade, ter ações efetivas, porque senão nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Hoje, a sensação de segurança é grande. Eu tenho 2 filhas em casa, uma de 15 e outra de 11, não querem ir na escola no dia 20. Dentro do meu ambiente de trabalho lá no Instituto de Previdência, as avós, os pais falam, dia 20 eu não vou mandar meu neto, não vou mandar meus filhos para a escola. Por quê? Está faltando mais peso nesse jogo, está faltando uma fotografia consistente que vai dar tranquilidade, que quem está do outro lado, que é a sociedade como um todo, vai olhar e vai falar assim, isso passou credibilidade para mim. Eu e o pastor Rogério Timóteo, nós fizemos na semana passada um pedido de reunião urgente, envolvendo todas as secretarias envolvidas, todas as secretarias que direta ou indiretamente têm participação, a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas nós não tivemos uma ação prática com relação a isso. Só mais um minuto, senhor presidente, para concluir. E nós estamos esperando. Mas eu quero finalizar aqui falando com você, pai, com você, mãe. Eu me recordo que a minha mãe olhava nossas bolsas. Eu acho que tem que olhar. Tem que olhar. A sociedade tem que fazer a sua parte. Mas não dá para o poder público agir de forma isolada do jeito que está agindo. Junta com o pessoal do CAPS, do pessoal da saúde, que trabalha com a sanidade mental das pessoas, junta com o pessoal da assistência social, junta com o pessoal da educação. É só assim que nós vamos vencer essa guerra. E pode ter certeza, conte comigo, estou sempre à disposição. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores dessa casa, público que assiste à TV Câmara neste exato momento, na tua casa ou no seu smartphone, esse é um tema que o vereador traz até essa casa, vereador Dude, que é muito importante para essa Casa de Leis, neste momento, Dude, em que nós estamos vivendo, onde vários jovens, em várias escolas, estão se reunindo por meio de jogos na internet e se encontrando em algumas escolas e fazendo alguns ataques. Isso é muito triste, o que tem acontecido. E tem incentivado outros jovens a fazer isso também. Eu estava até falando com o Dude, enquanto o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, ele falava aqui, com respeito ao que acontecia na minha escola. Na minha escola acontecia um problema seríssimo, muito sério. E tinha hora que não dava nem vontade de ir para a escola. Porque nós tínhamos dentro daquela escola em São Paulo que eu estudei, você que está em casa, ou você que é aluno, você que passa pelo que eu vou falar, sai desse grupo enquanto é cedo. Porque muitos amigos meus que continuaram nesses grupinhos, hoje não estão mais aqui. Porque perderam a sua vida. O que acontecia na minha escola era terrível, Dude. Tinha os grupos de escola que, os grupinhos fechados, quando alguém mexia com um, mexia com todos na escola. Se eu sofresse um bullying na escola e meus amigos ficassem sabendo, pronto, te pego no final. Lá fora, a briga corria solto. E era muita gente machucada. E isso existe em muitas escolas da cidade de Jacareí. Existem drogas que entram dentro da escola.
Existem drogas que entram na mochila escolar. Isso mesmo, drogas. E muitas dessas crianças e adolescentes são induzidos a esse convívio com a droga, que às vezes nunca teve, passa a usar, querendo fazer uma experiência. Quantos sofrem bullying por ser um pouquinho mais no corpo, mais fortinho, ou sofrem bullying por ser um pouquinho mais magrinho, ou sofrem bullying por ter alguma deficiência no corpo, e isso é muito triste. Esse projeto é muito importante para a valorização pessoal, valorização de todas as crianças, valorização de todos os alunos, valorizar a ponto de não ter mais briga na escola, a ponto de termos uma cultura de paz verdadeira, porque é o que nós precisamos em nossas escolas. Precisamos de paz, precisamos de união, não precisamos de grupos fechados dentro das escolas para brigar, para fazer bullying com um amigo. E aí a pessoa que sofre bullying, o vereador Dude, pessoa que sofre bullying, até o presidente sabe o que eu estou falando. Na nossa época era assim, Abner. Nossa época era assim. Ah, mas mexeu comigo, tá bom então, vou ligar para o fulano. Vou ligar para o fulano. Ligava para o fulano já estava no final da aula lá, de braço cruzado, lá do outro lado da rua. Quem está me assistindo sabe o que eu estou falando. Eu vou ligar para o fulano, ligava para o fulano, estava lá do outro lado, armado. Olha o perigo que o bullying ele causa. Olha o perigo. Gente, esse projeto é muito importante. Os professores ensinar essas crianças a respeitar a outra. Não precisa dessa briga no final de aula. Olha aqui, ó. Dispõe sobre inclusão de medidas de conscientização, prevenção, combate ao bullying escolar, no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas, vai ser elaborado pela Secretaria de Educação do município e Educação Básica do município. Aí foi falado aqui sobre Deus na escola, vereador doutor Rodrigo Salomão. Tem pessoas que tirou Deus das escolas e colocou o demônio. Ah, mas não pode falar de Deus na escola. Demônio entrou. Não pode falar de Deus, demônio gostou, demônio entra. Aí faz essas atrocidades na escola. Porque os amiguinhos ficam falando um monte de besteira. É melhor ter Deus na escola do que ter o demônio. Tem que falar a verdade para as pessoas entenderem. O hino nacional. Cadê o hino nacional nas escolas? Cadê aqueles caderninhos que vinha com o hino nacional? Não tem mais. O hino da bandeira, não tem mais. Hoje só o que vê, nós vemos muito na internet, o professor que está para ensinar, muitas das vezes, erotizando. Não são todos, não são todos. Mas tem professor que põe uma caixinha de funk lá dentro da sala, aí o aluno fica dançando ali dentro da escola, dançando funk. Gente, pera lá. Vai ensinar o que para essas crianças? Criança vai na escola para aprender, ler, escrever, fazer suas contas, não é para ficar dançando dentro da escola, não. Então, parabéns, vereador Dude, pelo projeto. Vou votar favorável e não vamos voltar ao passado dessas gangues escolares, tirando uma onda com o outro, porque tem um problema no olho, ou é mais fortinho, ou é mais magrinho, ou tem um corpo meio torto. Não importa, não importa. Todos têm valor. Que Deus abençoe a nossa cidade de Jacareí, que Deus abençoe o Brasil. O projeto continua em discussão.
Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental, lembrando que nós iremos votar o substitutivo do projeto, substitutivo número 86, 2021. Como vota o vereador Dude? Gostaria de agradecer a todas as colocações de todos os vereadores aqui que contribuíram bastante aqui para a discussão e todos com o objetivo realmente de trazer essa discussão para a sociedade para que no futuro próximo a gente consiga encontrar as melhores soluções conjuntamente, tá bom? O meu voto é favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Dude, parabéns mais uma vez pela propositura. Esse é o momento da gente se unir. Vamos deixar as disputas políticas, partidárias de lado. Essa é hora da gente cuidar da vida das nossas crianças, dos profissionais da educação. Então esse é um pontapé inicial, mas ele faz parte de um plano de ação muito mais abrangente e que nós estamos esperando resposta. Porque não é só a Câmara, o Poder Executivo tem que fazer a sua parte. Mas parabéns, Dude, sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Parabéns, vereador Dude, pelo projeto. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Mais uma vez, parabenizando aí o vereador Dude pela propositura e meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Parabéns, Dude, pelo projeto. Sou favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, como o Hernani falou, São José acabou de dar aí uma resposta para a população, um evento conjunto dos vereadores com o prefeito Anderson. Parabéns, Anderson. Aí vão aumentar a segurança dentro das escolas. Isso é fruto de um trabalho conjunto. E quero aqui só deixar uma mensagem aqui para as crianças que estão na escola. Se preocupe muito mais com a vida de vocês do que pare de ficar preocupando aí com a vida dos outros. Todos vocês aí são especiais. Serei favorável à aprovação desse projeto. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Parabéns, vereador Dude. É uma forma aí, através desse projeto, de dar mais uma resposta para a população da nossa cidade, que tanto almeja e necessita de paz. Porque muitas crianças, jovens aí, adolescentes, não querem ir até a escola por motivo de estarem preocupadas com muitos acontecimentos e através deste projeto também traz um pouco mais de paz, de tranquilidade para as escolas e respeito, com respeito ao bullying na sala de aula. Então, o meu voto é favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Nosso parabéns para o vereador Dude. Um projeto muito bem para o nosso município da cidade de Jacareí. E o meu voto é favorável. Discussão única do PLL 86 de 2021 dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying escolares no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas do município de Jacareí e da outras providências, autoria vereador Dude, projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Projeto de lei do Legislativo dispõe sobre